Estava aqui fazendo uma reflexão, um pouco de oração. Estava lembrando da minha bisavó. O nome dela era Fausta Quinoplock. Minha bisavó, eu tive o prazer de conviver até os meus 23 anos. Uma senhora que veio muito humilde para cá, para o Brasil, saiu do navio de Marseille, sua família exterminada, e com muita dificuldade criou o meu avô, criou o seu irmão e criou a sua outra filha, Marifa, que tinha paralisia cerebral. Ela, com pouquíssimos recursos, criou seus 3 filhos. O seu marido também tinha problemas graves de saúde, morreu cedo. E ela sempre me dizia o quão duro foi viver aquela situação horrorosa do Holocausto, e mesmo assim chegou aqui, deu dignidade para os seus filhos e conseguiu criar eles com muito amor e muito carinho. E aí o que eu ouço ontem, o que eu fui submetido ontem é: olha, o Hitler foi péssimo, sabe por quê? Porque não matou a sua família, porque se tivesse matado o senhor não estava aqui. Foi isso que eu ouvi, presidente. Se ele tivesse feito um bom trabalho, sua família estava morta e você não estava aqui. Foi esse mesmo rapaz que eu sim revidei. Revidei porque eu carrego comigo toda a dor que minha família carregou. Esse mesmo rapaz, que eu não quero intitular como estudante, porque isso para mim não é estudante. Isso para mim não é estudante. É o mesmo rapaz que está sendo aqui defendido. Esse e tantos outros ontem que agrediram a mim, na segunda-feira a mim, dizendo que eu era nazista. Agrediram a assessora parlamentar que estava comigo no exercício da sua profissão, puxando o seu cabelo. Agrediram a assessora parlamentar do deputado Rodrigo Amorim. Gritaram como uma orquestra, sendo ali gerenciada, sendo regida pelos maestros que ali estavam. 2 deputadas, o vídeo é público e notório, que grita: fascista, racista não passarão. Porque se lá fosse a Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Amorim, era quebra de decoro parlamentar. Era quebra de decoro parlamentar. Um dia trágico. Trágico porque sabiam que lá aconteceriam toda a desgraça que aconteceu. E sabe o que fizeram para prevenir? Nada. Nada. Permite uma parte, deputado? Pois não, deputado. E o mais grave de tudo é que um projeto de lei importante para o Rio de Janeiro, e que o prisma que esse partido que lá estava, que organizou aquele evento para nos intimidar com profunda intolerância, ele não cumpriu a sua finalidade, que é discutir uma matéria tão importante, que é a política de cotas. Obviamente que todos nós somos conhecedores das discrepâncias sociais que existem nesse país. Todos nós somos conhecedores do racismo que existe nesse país, de todo o processo histórico de escravatura. Mas a única coisa que eu gostaria, sinceramente, que fosse discutida era se a cota deve ser mantida
em razão única e exclusivamente da cor da pele, considerando que inclusive foi noticiado na imprensa essa semana, que é muito frágil, é passível de fraude. E além disso, senhor deputado, ela impõe também, por exemplo, como tentei dizer lá, que o nordestino, eles não conhecem a história do Brasil, mas durante a década de 70, 80, 90, nós vivemos um período do fenômeno chamado êxodo rural, onde nordestinos de pele branca, de olhos claros, vinham para o Sudeste, sobretudo para o Rio e para São Paulo, para tentar uma vida melhor, e aqui, infelizmente, chegavam e não encontravam a tão sonhada vida melhor, acabaram ocupando as periferias, as favelas, em condições subhumanas, criaram seus filhos também sem oportunidades. E aí eu faço um questionamento: o que um jovem branco, filho de nordestino, sem oportunidades, dentro de uma favela, tem de diferente de um jovem negro, também sem oportunidades dentro de uma favela? Por que o jovem negro pode fazer uso da cota e esse jovem branco não? A única discussão é essa. Agora, obviamente, reconhecendo todo o processo histórico que a gente vive. E quero aqui aproveitar, também estou inscrito no expediente final, mas para me solidarizar com Vossa Excelência. Eu também fui objeto de calúnia, de xingamento, de afronta, assim como o deputado Márcio Gualberto também. Nos xingaram de tudo que era possível, porque ali foi um palanque armado com militância política por eles, para nos afrontar. Eu também fui xingado de tudo que Vossa Excelência possa se imaginar, mas eu não fui xingado de nada tão grave e significativo pela sua história, pelo comovente relato, uma afronta ao povo judeu, como eu vi acontecendo, não só por esse jovem não, mas por outros tantos que ali o xingaram, o chamaram de nazista, e Vossa Excelência teve muito equilíbrio para não tomar uma atitude até mais drástica. Parabéns à sua atitude, tenha a minha solidariedade, deputado Alexandre Knoploch. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. E só para concluir esse raciocínio, deputado, o senhor não conhece, mas tem uma pessoa chamada Vovô Mário. Vovô Mário foi meu bisavô. Minha bisavó, que viu a primeira vez um negro nesse navio em Marseille, chegou aqui ao Brasil. Ela foi quase expulsa da comunidade judaica, né? Depois conseguiu aceitar porque ela casou com um negro, Vovô Mário. Vovô Mário era negro. Vovô Mário que trouxe para nossa família o amor ao Flamengo. E hoje eu tenho na minha família diversos negros. Tenho no meu gabinete negros. A pessoa que cuida hoje da minha filha com tanto amor é negra. Então, me rotular como racista é de uma covardia, é jogar pessoas contra outra de uma forma tão nojenta, criar algo tão nojento quanto isso e sair por cima, porque não é porque eu não tenho a pele da cor preta que eu não sou preto também, porque isso aqui corre nas minhas veias. E não tenho problema nenhum com isso, nenhum. Porque eu amo o Brasil, e o Brasil é uma terra de miscigenação. Agora, eu não vou aceitar que ninguém fale a história da minha família sem ter vivido a dor que a gente viveu. Ninguém. Eu não nasci deputado, não vou morrer deputado, mas nasci judeu e vou morrer judeu. Parabéns. Gostaria só de ler, por favor, presidente, um breve relato que eu fiz aqui, que eu acho importante. Acredito que muitos hoje queiram ouvir um discurso forte do que ocorreu nos últimos dias. Porém, eu venho a esta tribuna falar de grandes lutas. Lutas que Moisés e os hebreus travaram contra o exército do Egito, tendo Deus como grande guia. A luta de Churchill contra o grande regime nazista. Dizia Churchill: é preferível ser irresponsável
e estar com a verdade do que responsável e estar com o erro. A luta de Carlos Lacerda contra Getúlio, que tentou inclusive através do seu chefe de segurança tirar sua vida. Lembrando ainda seus grandes legados, como o aterro do Flamengo e a UERJ, a antiga Universidade da Guanabara. Não é fácil ver tamanhas anomalias, irregularidades e inverdades em nosso estado, e a grande pergunta é: o que fazer? Estou em uma guerra que não é fácil, pois os adversários, muitas vezes não declarados, muitas vezes podem ser até os seus aliados. Temos a necessidade de devolver o mínimo de respeito à sociedade do Rio de Janeiro, o orgulho de ser carioca e de ser fluminense. Sei que serei julgado pelos meus atos, mas nunca, nunca pela omissão. Omissão é covardia, e covardia não é um adjetivo que eu carrego. Sou judeu, tenho orgulho, tenho junto comigo pessoas cristãs evangélicas, cristãs católicas, cristãs de matrizes africanas, judias, negros, brancos, gordos, magros, homens, mulheres e por aí vai. Acredito que todo ser humano tem a mesma capacidade e não acredito em privilégios ou reparações históricas. Todos precisam ter as mesmas condições e oportunidade. Conclusão. Então, deputado, como eu disse, eu não vou estourar o meu tempo. Eu agradeço Vossa Excelência por estar presidindo, o senhor que é um cristão evangélico, um cristão que veio da tribo de Judá, um cristão que leva o nosso Deus e leva a palavra de Deus com muito louvor e muita sabedoria. E quero dizer sim, que nós, judeus, que somos talvez os pais dos cristãos, porque Jesus Cristo era judeu, eu acredito que o senhor, como tantos aqui cristãos, se sensibilizam com tudo isso. Então, meu muito obrigado pela sua atenção, fiquem com Deus e amém.